Olá, meu nome é Flávia Capucci, sou psicanalista e estou gravando, alguns vídeos com alguns temas específicos, né? O canal está baseado em relacionamentos, né? Eu falo um pouquinho. Mas hoje eu trouxe um tema, né, antigo e atual, que é o Complexo de Cinderela, né? Baseado aqui no livro da Complexo Cinderela, baseado no livro da Colette Dowling, né? Elaborou esses textos a partir do próprio exemplo, né, de separação dela na época. Então, assim, esse tema é muito interessante para a gente também examinar um pouquinho do que é a época, né, das transformações sociais com relação ao ser mulher, né, o que ser mulher, né, no mercado de trabalho e o que isso também vai reverberar na vida da condição dessas mulheres com esse complexo de Cinderela. Vamos também aqui retirar. Complexo também, a gente pode pensar ele da psicologia junguiana, né, que vem, é um termo que vem aí da psicologia junguiana. Essas titularidades que estão compostas no livro não tem muito a ver, né, com a psicanálise em si, mas o mais importante é você conseguir fazer um arcabouço teórico que seja acessível com a intenção de fazer com que você tenha transferência, uma empatia com as questões que são colocadas, né, nas literaturas que eu trago aqui no canal, para que isso venha facilitar a sua possibilidade de se questionar com relação aos seus comportamentos e que você passe então a ingressar, a se implicar num tratamento, seja ele analítico ou não, né? Então, o que acontece com essas mulheres que têm esse complexo de Cinderela? Então, a gente pode destacar algumas personalidades? Não exatamente, mas alguns comportamentos que ela destaca aqui. No livro, a Colette ela fez uma relação de entrevistas com mulheres que passam pela situação de separação, né, e que se pegam, né, invadidas por uma vida que elas desconheciam de si mesmas, né? Então, na década da qual o livro foi escrito, que era a década de 80, né? Colette é norte-americana, a questão do divórcio, né, de separação, não era uma questão já mais social lá nos Estados Unidos. Porém, aqui no Brasil, na década de 80, né, 70 e 80, o divórcio era extremamente mal interpretado pela sociedade, né? Era uma menos-valia. Assim, essa questão da libertação, do feminismo aqui no Brasil veio um pouco aí a reboque na questão da ditadura, né? Algumas mulheres se colocaram, né, nessas posições, né, de busca de seus direitos, né, e de proteção, né, contra essa submissão, né, ao homem, né, mesmo sendo elas, né, uma certa independência financeira, né? Então, o que o livro ele vai elaborar? Então, ele vai falar de uma perspectiva de uma mulher que tem uma falsa autossuficiência, né, que ele vai chamar de contrafóbica, né? Esse perfil dessa mulher contrafóbica, deixa eu pegar aqui no livro, no sentido desse complexo da psicologia junguiana, falando aqui do complexo de Cinderela, né? Observaram certas similaridades em suas origens, né, dessas mulheres complexadas. Elas tendem a revelar na infância a necessidade de se mostrar autoconfiantes e controladoras de seus sentimentos. Enquanto crianças, esforçam-se por desenvolver as habilidades e qualidades que lhes ofereceram a ilusão de força e vulnerabilidade. Surge quando o impulso para a realização se transforma numa compulsão. Elas não podem não realizar, né? A raison d'être
né? Um termo em francês que eu não sei bem se é assim que se pronuncia, né? De tais jovens é construir uma fortaleza por trás da qual possam esconder esse núcleo de insegurança, né? Que isso tudo aqui é uma fachada, né? Uma máscara, né? De super, né? Empoderamento, mas que no fundo vai esconder esse núcleo de insegurança e medo, né? Não é incomum que pré-fóbicos exibam modos desafiantes quando adolescentes. Eles podem ser fisicamente ativos, assumindo riscos e sendo agressivos nos esportes, né? Ou podem provocar aqueles que têm autoridade sobre eles, né? Uma provocação contra a autoridade. A Alexandra Simons, que é a psiquiatra que estudou fobias em mulheres, a mensagem é a mesma. Não preciso de ninguém, eu tomo conta de mim. Passo a passo, ano a ano, a fachada contrafóbica é meticulosamente desenvolvida, né? Os detalhes podem variar de uma pessoa para outra, mas o quadro caracteriológico básico permanece o mesmo. Dominador, mandão, seguro de si, e pode haver uma atraência exuberante acobertando o velho núcleo, né? Uma constrangedora energia parcial provinda dos esforços do contrafóbico, né? Ao controlar seu meio ambiente imediato, né? Por exemplo, os contrafóbicos costumam ser bons companheiros de conversa, compelidos, que são pela necessidade de articular e definir tudo, né? Então, é uma fóbica disfarçada dentro dessa máscara autônoma, independente, segura, forte. Coloca aqui, é até engraçado isso, né? Mulheres contrafóbicas têm dificuldade em se relacionar positivamente com homens, né? Então, aqui nunca chegarão a encontrar-se em seus homens o que secretamente é o que sempre desejaram. Prevalece um sistema de dupla mensagem, no qual elas agem de maneira audaciosa, impudente e independente, mascarando seus sentimentos básicos de insegurança e desamparo. O homem não compreende que foram enganados por uma falsa fachada de autossuficiência, né? Uma característica de uma contrafobia no sentido de ter um comportamento completamente oposto para que não transpareça, que não demonstre essa fragilidade, essa insegurança. Normalmente, essas mulheres que têm, né, essa máscara contrafóbica para mascarar a insegurança, né, que elas sentem o medo, né, do abandono, né, e essa camuflagem dessa busca de segurança no outro, né, do príncipe, né, como se elas fossem, né, negassem esse desejo, né, de ter esse príncipe. Mas o complexo está posto, tem esse núcleo, que é o mesmo núcleo que vai nortear, né, outras maneiras de se comportar desse mesmo complexo de Cinderela. Então, o que a gente pode fomentar do que é o complexo de Cinderela, né? É a busca de uma pessoa que vai sustentar emocionalmente, dar-lhe segurança e fazer com que seja aquela sombra, né, que paira por você, formando aquela segurança aparente, né? Porque é a impossibilidade que você tem de dar conta da sua vida só, né? Essa fuga da solidão, né? Então, a busca por um relacionamento que venha a dar-lhe, né? Qual é o ressentimento dessa mulher? É ter uma mãe geralmente muito passiva, uma mãe frustrada, uma mãe depressiva e que nutre uma inveja
né, grande dessa independência da filha. Porque o que acontece? Você tem, geralmente, como se fosse uma submissão dessa masculinidade, né, do homem tido aí como provedor, né? Você vê que hoje a gente passa, né, por uma ruptura de papéis, onde hoje a mulher, o lar é totalmente monoparental, onde as mulheres, em sua maioria, que são a sua representatividade de sustento, né, para suas famílias, né? Então, o homem ele se descola desse papel de provedor, né? Então, nesse momento, né, dessas mudanças de papéis sociais, né, a nossa geração, né, 40, 50, né, nessa faixa 60, tá aí nesse meio, né? Então, a gente tem uma mãe que inveja, né, essa liberdade dessas filhas, ao mesmo tempo diz, não, você tem que ser independente, você não tem que depender de homem, né? De ver, né, como que essa mãe vive submissa, né, sem fornecer uma barreira para esse pai, onde a sua identidade está totalmente anulada, né? E o ressentimento, né, da nossa geração com relação a essa, porque elas puderam ficar em casa, né, tomando conta dos seus filhos, cuidando do seu marido, do seu jardim, e nós não, nós temos que ser independente, autossuficiente, determinada, cumpridora de metas, né, com trabalhos excessivos no lar, a responsabilidade da educação, né, então a gente move, né, toda uma vida sozinha, né? Porque a gente ainda tem esses meios homens também que estão ainda nesse processo, né, de não conseguir aceitar muito bem essa independência da mulher, mas ao mesmo tempo é aquele homem que é o retorno do guerreiro, né, que chega em casa, deixa tudo e espera, né? A mulher paga a empregada, mas a mulher é que tem que administrar o lar. Ele não pode ser incomodado, né? Porque justamente vai se colocar, né, em diversos compromissos, né? Onde também tem uma curva, né, desse homem também se sentir enganado pelo fato dele ter comprado a ideia dessa mulher super, né, independente, né, que vai buscando, né, a sua autonomia, mas que chegando lá ela quer construir e reproduzir aquele lar lá que faltou, né, no caso das identificações, né, parentais, né, e quer refazer esse outro pai através do marido, né? Então, para que a gente possa dar conta, né, de ter uma ruptura do complexo de Cinderela, a gente tem que renunciar primeiramente esse pai, né? Renunciar. Tanto o pai super protetor quanto o pai ausente. Porque na repetição, o que vai fazer no complexo de Cinderela? Você vai buscar, geralmente essa mulher, né, autossuficiente, né? Por conta da falta, né, desse pai protetor e de uma mãe, né, passiva, submissa, né, insegura, invejosa da filha, não é? Vai fazer essa filha de suprimento emocional dela, nessa ambivalência, né, de inveja, ao mesmo tempo que ela se coloque para fora, mas ao mesmo tempo puxa, né, dessa filha que tem que ser autossuficiente, independente, que não pode ter insegurança, né, e tal, para tomar conta dessa mãe, né? Então essas nossas mães, assim, elas não sabem, a identidade delas está embaraçada. Então, vendo a filha, né, que somos nós, da nossa geração, 40, 50 e alguns, né, até 60 anos, né, essa possibilidade de escolha, né, e depois a gente escolhe seguindo o mesmo padrão anterior, né, porque a gente acaba casando, né, emocionalmente com esse pai, né, reproduzindo o mesmo cenário familiar para a gente tentar mudar esse pai,
para criar essa atmosfera de proteção que nos faltou, né? Então é esse que é o complexo de Cinderela, né? Essa busca de sair, né, dessa condição para uma vida encantada, através de um príncipe encantado, né? Fazer desse pai, né, que faltou como príncipe para a mãe, o seu, né? Então tem essa construção, né?